Bom, galera, o nosso papo hoje é sobre coloides. O que são coloides? Quais os principais tipos de coloide? Quais as propriedades dessas porcarias, desses coloides? Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Aproveita, se não está inscrito, se inscreve, bota o seu curtir se for o caso. Não esquece de acionar o sino para que você seja avisado sempre que tiver um novo vídeo e eu possa te ajudar na tua preparação. Mas vamos nessa! Gente, coloide. Quando a gente pensa em coloide é uma mistura. Existem só dois tipos de mistura, homogênea e heterogênea. Coloide é uma mistura heterogênea, então sempre você pensar coloide, mistura heterogênea. Só que o coloide, às vezes, ele não dá para ver a olho nu que é heterogêneo, mas lembrem que a divisão homogêneo e heterogêneo é microscópio, não é olho nu. Todo coloide é heterogêneo, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu já coloquei aqui a definição, vocês já viram, os coloides eles são misturas heterogêneas onde o disperso, o que é disperso? É a substância que vai ser colocada dentro da outra, vai ser inserida, colocada, metida dentro da outra, isso é o disperso. O disperso tem entre 1 e 1000 nanômetros. É quase como se o coloide fosse uma divisão entre a homogênea e a heterogênea. Eu não vou dizer que ele é uma divisão porque ele é heterogêneo, mas vamos lá. Falou coloide, você pensa, não sei se já pararam para pensar, pô, mas coloide vem do nome cola. Quem já pegou naquela cola branca sabe que ela não tem um estado físico bem definido, é como se ela fosse uma mistura de estados físicos. Ela está entre o sólido e o líquido, né? E esse termo, coloide, que é cola, vem da goma arábica, aquela cola antiga pra caramba, que às vezes a gente tá vendo nos correios. Parece uma cola marrom, parece um mel. Então aquilo lá é um coloide. Então a gente começa a ter uma ideia, essas coisas meio estranhas, tipo pasta de dente é um coloide. Aí você vai, espuma é um coloide, né? Espuma de barbear é um coloide. Gel é um tipo de coloide. Então essas coisas que a gente não consegue definir bem o estado físico, muitas vezes também são coloides. E cara, eu costumo dizer o seguinte, toda vida que numa prova caiu uma questão de coloide, normalmente uma das 3 seguintes palavras estão presentes. Ou tá efeito Tyndall, ou tá movimento browniano, ou então maionese. Maionese, por incrível que pareça, é o coloide que mais cai em prova. E eu vou estudar essas 3 coisas separadamente, detalhadamente. Primeiro vamos para as propriedades dos coloides. Vamos nessa, ó. Primeira propriedade dos coloides, se liguem. Efeito Tyndall. O que é efeito Tyndall? Gente, nos coloides as partículas são suficientemente grandes para quando a luz bate, elas espalham a luz. Então você enxerga por onde a luz está passando. Eu coloquei uma definição bacana aí para vocês olharem. Ó. O efeito Tyndall ocorre quando a dispersão da luz pelas partículas coloidais, como elas são grandes o suficiente justamente para a luz bater e se dispersar, eu enxergo por onde a luz está passando. Nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam esses raios. Então é uma coisa tranquila. Você vai dizer, pô, Michel, mas como é que eu vejo isso? Dá exemplos clássicos. Não sei se você já bateu no sofá, subiu a poeira, tipo essa foto, ó. Você vê aqui claramente essa poeira, ó. Então, o raio entrando, você está vendo o caminho que a luz está percorrendo. Às vezes, no jardim, você vê ó, os raios aqui, quer dizer que a gente pode ter o que aí? Alguma fumaça, um pólen. Então, eu estou enxergando isso daí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a luz aqui do estúdio e eu vou usar essa ponteira laser aqui, aquele apontador laser, para mostrar o efeito Tyndall no leite. Então, vamos dar uma olhada nisso daí. Ó, primeiro eu coloquei aqui, vocês podem ver, leite com água, tá certo? Um pouquinho de leite para mostrar que o leite ele é um coloide. Aí vamos lá, vou apagar a luz, vou sumir, mas, enfim, vocês vão ouvir minha voz. Ó, tem pouca luz aqui, mas eu tô por aqui já, viu? Ó, aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a ponteira laser passando. Agora eu vou pegar aqui o leite, tá aqui, ó, certo? E vou passar através dele, ó. É muito claro que a gente consegue enxergar o caminho que está sendo percorrido. Ó. A gente vê por onde a luz está passando. Ó. A gente está enxergando aqui ó, o raio. Então é uma coisa bem bacana. Esse efeito é o efeito Tyndall. Na boa? Bom, gente, aí agora a gente volta, né? Vocês viram bem o que era o efeito Tyndall, viram vários exemplos, então não tem como errar o espalhamento da luz. Então eu enxergo por onde a luz está passando.
A segunda propriedade dos colóides, que é muito importante, é um negócio chamado movimento browniano. O que é o movimento browniano? Um cientista chamado Brown, que era um botânico, ele conseguiu observar que as partículas coloidais, elas tinham um movimento aleatório. Não existia um movimento todo numa direção. Tinha partículas no colóide que estavam subindo, outras descendo, era uma lombra eterna, como vocês estão vendo nesse videozinho aqui que eu coloquei aqui, ó. Olha a situação aqui. Então as moléculas totalmente enlouquecidas. Pode observar aí, ó. Totalmente endoidando a parada. Então quer dizer, é o deslocamento aleatório de partículas em suspensão no meio fluido. Se você tiver um líquido, aquelas partículas estão enlouquecidas, como vocês viram nessa animação. Então isso é movimento browniano. Então você já sabe, efeito Tyndall, movimento browniano. Vamos agora para os tipos de colóide que nós temos. Bom, gente, para ver os tipos de colóide, a gente sabe que os colóides são a mistura de duas substâncias, ou mais, na verdade. A gente tem uma mistura heterogênea. E eu tenho, basicamente, 5 tipos de colóide que são mais importantes. Muitas vezes a gente vai ter mistura de estados físicos, né? Eu vou ter um disperso e um dispersante. Disperso é o que tem menos, dispersante é o que tem mais. Então o colóide, ele vai ser mais parecido com o dispersante do que com o disperso. Vamos observar o seguinte. Primeiro tipo, será que você nunca ouviu falar disso? Aerossol. Eu vou ter o quê? Sólido ou líquido dispersos no gás. O que tem mais é o gás, então ele é mais parecido com o gás. Exemplos nós temos vários, tá? Exemplos de aerossol, a gente tem fumaça, a gente tem a maresia, que são microgotículas de água do mar em suspensão no ar. Vale lembrar que a maresia, como são gotículas de água do mar, primeiro, dá para ver, ela tem efeito Tyndall. Segundo, se é água do mar, tem sal dissolvido. E se tem sal dissolvido, eu tenho íons. E se eu tenho íons, pode conduzir corrente elétrica. É por isso que a maresia, ela acelera o processo de corrosão. Ela tem íons e permite a condução de corrente elétrica. Um exemplo muito legal de aerossol é o desodorante. Eu não posso deixar que você esqueça do desodorante. Então eu trouxe aqui o desodorante. Eu acho que a maior parte já usou. É uma coisa que o pessoal normalmente usa, né? Pelo menos é bom, porque isso aqui alivia a putrefação do indivíduo. Se vocês observarem isso aqui, ó, vocês estão vendo que dá para ver. Então quando eu aperto isso aqui, o que é que sai? Sai líquido, sai sólido e sai gás. O gás que tem dentro do desodorante a gente chama de propelente. O que é propelir? É empurrar, jogar essa espécie para fora. Então eu estou propelindo o líquido e o sólido, porque senão o líquido e o sólido não teriam como sair. Vocês sabem que durante muito tempo o gás que tinha aqui dentro era o CFC e ele está sendo banido, né, por causa da destruição da camada de ozônio. Hoje o legal é que muita gente não sabe qual é o gás que tem aqui, mas você quando começa a ler, eu vou colocar aqui o rótulo, ó, quando você começa a ler o rótulo, você vê butano, isobutano e propano. Gente, o gás que tem aqui é o gás de cozinha, é o GLP, é o gás liquefeito de petróleo, butano, isobutano e propano. Então é uma mistura que com certeza é combustível. Se eu colocar um isqueiro aqui, vai pegar fogo na mesma hora. Então tem-se que ter precaução com esse tipo de indivíduo aqui, o desodorante. Claro que dificilmente você coloca isso em contato com fogo e não deve colocar por hipótese alguma. Outra coisa que o pessoal se pergunta, porra, Michel, mas butano aqui dentro, butano não é tóxico? Gente, butano não é tóxico não, tá certo? Se você ficar cheirando muito butano, você vai morrer, não é por causa do butano, é por causa da falta do oxigênio, porque ele vai substituir o oxigênio. Você tem uma atmosfera que só tem butano, cadê o oxigênio? Então você vai morrer não é por causa do butano, é pela falta do oxigênio, que isso esteja claro, tá? Então, outra coisa que eu acho legal, você vai lendo aqui, eu coloquei umas fitas meio que para cobrir, né? Aqui a marca e tudo mais, para não ser merchandise, mas vamos lá. Você vai lendo aqui, aí você vê evitar colocar, pulverizar na chama, aí proteger os olhos durante a aplicação, colocar uma distância de pelo menos 15 centímetros. Tem uma observação que eu acho muito legal aqui, porque tem todo tipo de gente maluca, né? Ele diz aqui, ó, não colocar
nas partes íntimas, então evitar colocar isso aqui nas partes íntimas, colocar nas axilas, justamente com essa distância de 15 centímetros, pelo menos 15 centímetros da pele, porque quando o gás ele sai, ele vai se espalhar, ele vai ter que realizar um trabalho para se espalhar, e ele vai ter que absorver energia, então ele provoca resfriamento, né? Sabe que se eu ficar segurando isso aqui, apertando, isso aqui vai ficando gelado e também pode gerar uma queimadura justamente porque vai absorver calor da tua pele e acaba gerando uma queimadura. Então o desodorante ele é muito útil, mas ele tem essas coisas que precisa que a gente se ligue, tá? Não vacilar, é um tipo de aerossol e dentro tem o líquido, que é justamente o desodorante, tem sólido, que é o antitranspirante e tem um gás que é para empurrar, para propelir isso aí pro lado de fora, na boa? Depois eu tenho sol e gel. Gente, sol e gel, a gente vai lembrar o seguinte, sol é mais parecido com líquido do que com sólido. Então, o sol é quando eu tenho sólido disperso no líquido. Então, fica mais parecido com líquido. Gel é mais parecido com sólido. Então, é quando eu tenho líquido em menor quantidade e sólido em maior quantidade. Então, é o líquido disperso no sólido. Existe um nomezinho bonitinho, né? Quando a gente passa de gel para sol e de sol para gel. Vamos lembrar o seguinte, de sol para gel é pectização. Então, se eu for de sol para gel, a gente vai chamar de pectização. E se for o contrário, se for de gel para sol, se a gente for passar para o meio mais líquido, vai ser peptização, ou seja, a volta, tá certo? De gel para sol, essa volta aqui, ela se chama peptização. Então, pectização e peptização. Numa boa? Vamos para frente? Emulsão. Qual é o principal exemplo de emulsão? Maionese. O que é uma emulsão? É quando eu pego líquidos de características diferentes, um polar e um apolar, e misturo. Lembre que se os dois fossem polares, eles se dissolveriam, seria mistura homogênea. E o colóide é o quê? Heterogêneo. Então a emulsão é líquido com líquido. Sempre lembrar da maionese, tá? Eu vou já colocar um pouquinho mais de coisa sobre a emulsão que é importante. E espuma, é espuma de barbear, é o isopor, eu tenho o quê? Gás disperso dentro de líquido ou sólido. Essa é a situação da espuma. Agora, eu queria dar um toque, tá certo? Sobre essa história dessa emulsão, cuja maionese é o principal representante. Vamos dar uma olhada nisso. Gente, quando vocês pensarem na emulsão, você vai pegar um líquido, vai misturar com outro líquido. Eu acabei de dizer que esses líquidos têm que ter propriedades diferentes. Então, eu vou ter um líquido que é polar e eu vou ter um outro líquido que tem que ser apolar. Aí vocês imaginam que eu vou ter que dispersar, eu vou ter que juntar o polar e o apolar. Então, eu vou fazer uso de uma substância especial que é o emulsificante. O emulsificante é uma substância que tem a dupla característica emulsificante. O que é que significa a dupla característica? Ele é polar e apolar. Então, eu posso dizer que ele é anfifílico. Anfifílico é a mesma coisa que anfipático. Então, ele é polar e apolar. Polar e apolar. Essa é a característica dessas substâncias. Lembre que substâncias anfifílicas muitas vezes são tensoativos. O que é que significa tensoativo? Quebra a tensão superficial. Eu posso também chamar de surfactante. Então, toda vida que eu quero fazer uma emulsão, eu preciso de uma substância que tenha a dupla característica. Eu vou citar para vocês algumas, vocês vão lembrar. Por exemplo, na maionese, você pega suco de limão ou vinagre, óleo e o ovo. Para que serve o ovo? Para fazer essa união. Então ele é o emulsificante. No nosso organismo tem os sais biliares, né? Que promovem a emulsão da gordura. Gente, o sabão é uma das substâncias mais típicas. Aqui no canal tem um vídeo só sobre sabão. Vou colocar o card aqui para que vocês possam depois assistir. Tem um vídeo só sobre sabão que explica bem direitinho como é que é o funcionamento do sabão. Mas o sabão ele tem uma parte polar
e uma parte apolar. Então, ele tem essa característica de emulsificação. Não sei se vocês lembram, mas quando tem desastre de derramamento de petróleo no mar, uma das maneiras que se tem de dispersar o petróleo é botar detergente, porque o petróleo é apolar, a água é polar. Eu boto detergente e ele se dispersa. Claro que é uma coisa ruim, mas pelo menos ele sai da superfície, porque petróleo na superfície não deixa entrar oxigênio, não deixa entrar luz, então é melhor que pelo menos ele se disperse, numa boa? Então essa é a introdução sobre os coloides, é a maneira como vocês vão trabalhar legal com os coloides. Só uma coisa a mais para acrescentar para vocês, separar um coloide não é uma coisa muito fácil. Como é uma mistura heterogênea, eu poderia fazer uma filtração, mas tem que ser uma ultrafiltração, porque o coloide ele é pequeno, ou então uma ultracentrifugação. E por último, só para que vocês tenham ouvido esse nome, muitas vezes os coloides eles têm cargas, ou eles são positivos ou eles são negativos. E com isso eu posso separar usando um campo elétrico. Se eu separar usando um campo elétrico, me valendo da carga do coloide, eu tenho um processo chamado eletroforese, tá? Eletroforese. Então, gente, tá aí a parte de coloide. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque tem muita coisa importante, mas se resume a 3 palavras, basicamente, o estudo de coloide: browniano, Tyndall e maionese. Um abraço grande, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.